Chegamos agora no segundo tópico da lição que estamos considerando essa semana. E nesse segundo tópico, temos o tema em algum momento ou muito em breve. É uma pergunta também. Pastor Machado, explique como o escárnio é tão comum, mesmo entre os que se consideram crentes do advento. Bem, aqui pede uma explicação, né? Uhum. Então disse o mau servo em seu coração, em sua mente, o meu Senhor tarde virá. Ou seja, admite que ele voltará. Sim. Sabe, conhece essa verdade das Escrituras, mas falha na preparação, dizendo que isso não é uma prioridade, né, para eles. Nós temos aqui o coração, segundo a Bíblia, é a mente, né? O tronco cerebral, ele tem células que se encontram no coração, são encontradas no coração. Por isso a Bíblia usa essa figura de linguagem, né, o coração. Porque é aquilo que você imagina, né? O seu coração sente, aquilo que você... Os sentimentos, pelo que você vê, o coração acelera, o coração, enfim, né? Sim. Então, a ciência já comprovou que existem neurônios, existem células, do cérebro que se conectam diretamente com a mente através da coluna vertebral, através da espinha dorsal. Ou seja, o coração, a mente, o pensamento, né, o psique, né, essa parte metafísica do homem não está voltada o quanto deveria, né, como deveria para o preparo para os interesses celestiais. E aqui nós temos exemplos. Eu vou contar aqui uma breve experiência. Conta-se que eu tenho um livro em casa de incentivos missionários e lá tem a experiência de que Satanás fez uma reunião com os seus membros, certa feita, para levar o maior número de pessoas possível a relaxar, a falhar na preparação para a volta de Cristo. E um demônio levantou-se e disse: chefe, eu tenho uma ideia. Eu vou sair pelo mundo dizendo que Deus não existe, que Jesus é uma lenda, de que a Bíblia não é a verdade e de que Cristo não voltará. Satanás olhou para ele e disse: olha, não vai dar certo. Um outro demônio lá atrás pediu a palavra e disse: chefe, eu vou sair pelo mundo dizendo que Deus existe, que Jesus existe, ele não é um mito, que a Bíblia é a verdade, mas que não tenham pressa. Satanás pode dizer. Uhum. Então, a questão da procrastinação, né? É a questão, por exemplo, de postergar. Postergar significa deixar para depois, né? Meu Senhor tarde virá. Tarde virá. E a procrastinação é o ato irresponsável de negligenciar algo muito sério, né? Então, esses são os dois grandes problemas que a profecia nos indica aqui para a experiência nefasta do professo povo de Deus. Então, isso é muito perigoso mesmo. Aqui, a serva do Senhor diz: o servo mau diz no seu coração, meu Senhor tarde virá. Ele não diz que Cristo não voltará, né? Ele não zomba da ideia da segunda vinda. Todavia, no coração, nos atos e nas palavras, ele declara que a vinda do Senhor ocorrerá depois do tempo previsto. Então, ninguém esperará Cristo para além da sua existência aqui, né? Então, dificilmente alguém esperará Cristo por mais de 100 anos, para além dos 100 anos, né? Então, no momento em que você se vai, Cristo já veio para você. A vinda individual. Mas, infelizmente, nem sempre isso é o pensamento que nos impressiona. Diz aqui a última parte da nota: paixões terrenas e pensamentos corruptos se apossam da mente. O coração, o mau servo come e bebe com os ébrios e se une ao mundo em busca de prazer. Ele fere seus companheiros, acusando-os e condenando os que são fiéis ao Mestre. O desejado 635. Então, isso aqui é infelizmente, a característica típica
dos adventistas, falando que no modo genérico, né? Daqueles que creem que Cristo voltará um dia. Aqueles que acreditam na volta de Jesus, né? Os crentes do advento, como mencionou aqui a pergunta, de fato. Então, não é que esta classe de pessoas, e nós podemos estar, não devemos, mas podemos, né? Infelizmente. Não devemos, mas de repente essa pode ser a minha realidade, pode ser a realidade de quem está nos acompanhando. É verdade. Onde nós acreditamos que Jesus vai voltar, acreditamos na divindade de Cristo, acreditamos em Deus, nós acreditamos nesta doutrina maravilhosa, acreditamos que, inclusive, a volta de Jesus vai ser muito em breve. Mas só que as nossas ações, no nosso dia a dia, o que eu estou buscando, o que eu estou fazendo, etc., ele está mais voltado a conquistas das coisas desse mundo. Daí vem até o que é mencionado em alguns detalhes aqui dos versos. Nós nos envolvemos com problemas aqui neste mundo, faz menção de rixas, né? Nos envolvemos ou criamos rixas, brigas, intrigas e tal para defender problemas desse mundo. Enfim, e os versos aqui fazem menção de vários detalhes, mas no nosso modo de portar, no nosso modo de agir, de fato, nós declaramos o que sentimos dentro do nosso coração. Eu até sei que Jesus voltará em breve, mas eu não quero que ele volte em breve, porque eu tenho muita coisa a fazer nesse mundo, tenho muita coisa a conquistar e tal. Pare e pense, e vamos fazer essa reflexão aqui de uma forma bem conscientes, ou sem precisar nos esconder, porque é algo que você deve fazer dentro do seu próprio coração. Pense, se Jesus viesse hoje, abre a janela aí de onde você está, olha para fora, Jesus aparecendo nas nuvens dos céus. Primeira coisa, é claro que existem cenas, situações que aí, nos estudos escatológicos apontam a coisa não seria exatamente como eu estou falando. Mas imagine que fosse assim. Você abre a janela da sua casa e olha para o céu, Jesus está voltando. Primeiro pensamento, você estaria salvo? Eu estaria salvo? Estou pronto para esse dia? Se Jesus aparecesse, estivesse ali já voltando, aquela nuvenzinha que no começo é muito pequena, mas vai crescendo, aquela nuvem com anjos e Jesus me levaria para o céu? Ou eu seria destruído ao contemplar a glória de Cristo juntamente com os ímpios? Essa é uma primeira pergunta. Agora uma outra pergunta. Jesus vindo nas nuvens dos céus, vindo daqui a uma semana, vindo daqui a um mês, qual é o sentimento de fato do meu coração? É um sentimento de alegria? Ou é um sentimento de, poxa vida, podia demorar um pouquinho mais porque estava quase concluindo a minha faculdade, estava quase conquistando aquele posto no trabalho, estava quase conquistando aquele bem, aquilo que eu sempre sonhei. Qual é o sentimento verdadeiro que vem dentro do seu coração quando você pensa na volta de Jesus? Imaginando que ele venha daqui a uma semana, imaginando que ele venha daqui a um dia. Ou é um sentimento de alívio? Finalmente Cristo vem, sentimento de alegria, desejei isso e agora eis o nosso Deus a quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Qual é o verdadeiro sentimento que vem em seu coração? Pense naquilo que você pensou, que veio ao seu coração quando eu estava relatando aqui. Qual foi o primeiro sentimento? Reflita sobre isso. Isso vai dizer muito da forma como nós estamos lidando, tratando, considerando a questão da volta de Jesus. E como o irmão Machado mencionou, a volta de Cristo, em grande esplendor e grande glória, é uma cena que sabemos que ainda existem acontecimentos escatológicos que estão em processo. Virá muito em breve, mas não será de hoje para amanhã, daqui a uma semana, talvez daqui a um ano, daqui a 2 anos. Mas quem garante que eu estarei vivo até o final deste dia? Quem garante que eu despertarei na manhã seguinte, amanhã pela manhã? Quem garante que quando esta lição interativa, que foi, vocês já sabem, né? Nós preparamos esse programa, esse conteúdo,
com bastante antecedência. Para vocês terem uma ideia, essa lição, isso que nós estamos comentando, você está acompanhando no dia 9 de setembro. Mas nós preparamos esse conteúdo no dia 11 de junho. Então, hoje é dia 11 de junho. Quem garante que no dia 9 de setembro eu estarei aqui? Quem garante essas coisas? Só Deus sabe, mas eu não posso garantir nada. E o que será de mim se o Senhor me chamar para o descanso? Estarei entre os salvos, porque daí o meu destino está fixado para sempre. Ou estarei entre aqueles que estão perdidos? Isso é muito sério. Muito sério, seríssimo. Vamos à pergunta B. Como devemos nos diferenciar dos que adiam o retorno de Cristo para um futuro muito distante? Bem, devemos estabelecer isso, segundo a vinda de Cristo, a maior esperança de todos os cristãos, como prioridade em nossa vida. Agora eu repito o texto que o irmão citou, Mateus 6,33. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então isso deve exercer a primazia em nossa vida, deve ser um princípio básico, basilar. Nós temos que trabalhar, há um pensamento que diz, como se Cristo viesse daqui a 100 anos, né? Mas temos que nos preparar como se Ele viesse hoje. Então, é isso que deve diferenciar a nossa maneira de lidar com essa questão, com esse assunto, né? Em relação às demais pessoas, ao grupo que vimos na pergunta A, ao primeiro grupo e também à segunda parte da pergunta, né? Mesmo grupo dos professos cristãos. Nós precisamos, outro pensamento que diz, viver com os pés no chão, na terra, mas a cabeça no céu. Exato. Na eternidade. Aqui diz assim, irmão, enquanto o interesse principal dos mundanos se volta para vários empreendimentos, o nosso deve estar no céu. Nossa fé deve alcançar cada vez mais os gloriosos mistérios do tesouro celestial. A vigília os fortalece, finalzinho da nota. Eles vencem a preguiça, o egoísmo e a comodidade. O fogo da aflição se acende sobre eles e o tempo de espera parece longo. Às vezes sofrem e a fé vacila, mas reúnem-se novamente, separam os próprios medos e dúvidas, e enquanto seus olhos estão voltados para o céu, dizem a seus opositores: estou vigiando, estou aguardando o retorno do meu Senhor, por isso me gloriarei nas tribulações, nas aflições e nas necessidades. Aqui a notinha, Testemunhos para a Igreja, volume 2, 194, 195. Então, nós temos aqui a experiência daquele caseiro, né? Que cuidava da chácara do seu senhor. E diariamente ele estava lá, com todo zelo, todo esmero ali, cuidando. E chamou a atenção de um vizinho. Se dirigiu até ele, não suportou curiosidade. Vem cá, mas o seu patrão vai chegar que dia mesmo? Vai chegar amanhã? Ele disse, não, vai ser... Ele disse, por quê? Ah, porque você cuida diariamente dessa chácara aqui. Hoje você está dando aí um grau, como se diz, ele estará para chegar por esses dias. Ele disse, não, o grande problema é esse, é que eu não sei o dia que ele vai chegar. Ele está morando no exterior e eu nunca sei o dia que ele vai chegar, então eu tenho que cuidar disso aqui todos os dias da mesma forma, porque de repente ele pode me surpreender. Então, o mesmo, né, isso serve para representar, né, a nossa preocupação com a preocupação para a volta de Cristo, porque nós somos mordomos, nós estamos a cuidar da sua vinha e não sabemos a que hora, que momento ele há de se manifestar. Como o irmão mesmo disse ainda há pouco, universalmente sabemos que ainda na escatologia algumas coisas precisam acontecer, de forma que ele não voltaria possivelmente dentro de 1 ano ou 2, possivelmente. Sim. Mas, como o irmão mesmo falou, ele pode voltar individualmente a cada um de nós, a qualquer instante. Qualquer instante. E, além do que, também o nosso nome pode ser passado em revista lá. Ainda existe esse terceiro aspecto, né? E a muito, questão muito sério. do julgamento.
é no santuário celestial. É verdade. Muito bem, então, em algum momento ou muito em breve, não sabemos exatamente o tempo, mas para nós fica a lição de que precisamos vigiar, orar e estar prontos a qualquer momento, porque vindo Jesus, ou cedo ou tarde, estaremos prontos e para nós será a maior alegria recepcioná-lo, né? É verdade, nós vimos que Abraão anteviu isso, né? Sim. Jó, o próprio Balaão, né? Todos os grandes homens de Deus do passado até chegaram a expressar, né? Eis que é vindo o Senhor. O apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo já esperavam Jesus para o seu tempo, para os seus dias, de alguma forma, né? A Imoate diz no livro Grande Conflito que Enoque, o reformador escocês, ele esperava Cristo. Ele disse, Jesus voltará não para além dos 50 anos. Os mileritas também esperavam Cristo nos seus dias. E é positivo, devemos esperá-lo realmente, né, irmão? Para um prazo de tempo bem curto. Porque isso nos fará bem, ainda que não se cumpra nesse tempo. Exatamente. Precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos a qualquer momento, a qualquer tempo.